Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora chamando você para refletir, sabe sobre o quê? Sobre as nossas vulnerabilidades. Nós temos vulnerabilidades sociais, temos vulnerabilidades dentro da nossa casa. As vulnerabilidades sociais, elas começam dentro de casa. O que a gente exclui dentro da nossa família? Muitas vezes, aquele excluído da sua família é uma pessoa que tem uma determinada deficiência, é aquela pessoa que todo mundo quer esconder e exclui, não coloca a público. Isso já acontecia há muito tempo, mas muitas organizações foram surgindo para ajudar essas pessoas, essas famílias, porque elas não sabiam lidar. Então, a síndrome de Down, o autismo, a questão da surdez, tantas coisas que limitavam o ser humano. Mas nós precisamos de reconhecer que na humanidade nós temos essas vulnerabilidades. E quando nós reconhecemos, como essas organizações reconheceram, elas tomaram uma providência de incluí-las também na vida social. Nós não podemos simplesmente fazer de conta que elas não existem, muito pelo contrário, nós temos que abraçá-la, nós temos que buscar formas, psicólogos, juntar professores, pessoas da área, para ver de que forma que nós podemos trabalhar, como é que nós podemos educar. Porque, veja bem, aquilo que nós chamamos de normal já é difícil, né? Todos os dias nós temos que acordar e fazer escolhas. E quando uma pessoa nasce com uma determinada deficiência, ela não consegue fazer essas escolhas. Alguém tem que ajudá-la, precisa de suporte. Então, as organizações que fazem esse trabalho estão de parabéns e também lutaram pelos direitos dessas pessoas. O direito, inclusive à educação, inclusive a frequentar uma escola. E hoje nós podemos ver tanta gente já incluída. Nós temos, eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, na Itália, um senhor que teve um casal. Eles tiveram um filho autista e eles queriam que esse filho participasse da vida social. E ele montou um restaurante. E esse restaurante, quando o filho dele já era maior, sabe o que ele fez? Todas as pessoas que trabalham com ele são autistas. E todos eles têm uma função. E todos eles são acompanhados. E o restaurante funciona maravilhosamente bem. E com uma amorosidade de fazer inveja a qualquer um. Então, veja, nós não devemos ver isso como deficiência, mas devemos ver as nossas vulnerabilidades, reconhecê-las para que elas se transformem em força. E por falar nisso, hoje aqui no programa Trilha Social, nós estamos com uma pessoa que está há mais de 20 anos numa organização, que é uma organização que está espalhada pelo mundo, e aqui em Maceió, ela é a presidente da Pestalozzi, que atende todas essas pessoas que têm ou deficiência visual, auditiva, física ou até a intelectual. Tereza Amaral, essa mulher aguerrida, forte, porque está à frente de uma instituição como essa, enfrentar todos esses desafios, precisa de ter coragem. Que alegria te receber aqui hoje. Muito obrigada, viu, pela atenção. Sim, nós estamos já há mais de 20 anos trabalhando na Associação Pestalozzi de Maceió como presidente, mas gosto sempre de lembrar que sozinha ninguém faz nada. É verdade. Precisamos realmente de uma equipe boa, forte, comprometida, que realmente pense na pessoa com deficiência e queira o melhor para eles. E essa questão, né, como você fala, tem que ter alguém que queira o melhor para eles. E nisso também você tem que procurar. O nosso governo municipal, estadual, federal, ele precisa de ter um olhar para isso. E através desse trabalho que vocês fazem na Pestalozzi, vocês educam também, né? Me fale um pouco dessa Pestalozzi que você conhece há 20 anos.
Nós temos, começamos com a educação, né? Porque a Pestalozzi, há 48 anos, ela começou com a escola. E na escola, hoje, atualmente, nós atendemos 300 pessoas, né? Maiores de 14 anos, e eles estão na educação inclusiva, lá dentro da Pestalozzi. São alunos oriundos do município de Maceió, né? Da CEMED, que é a nossa Secretaria de Educação, mas eles estão sendo atendidos dentro da Pestalozzi. E são pessoas com deficiência e tem todo o acompanhamento, a melhor forma possível. Eu sempre acredito e eu sempre espero e eu sempre quero que a Pestalozzi queira ser o melhor, tá? Então, assim, às vezes nós somos um pouco exigentes exatamente por isso, porque a gente tem que ter credibilidade. Eu acho isso muito importante. E é isso que a gente faz com os nossos alunos. Nós passamos a credibilidade, as mães acreditam no nosso trabalho, os pais, e é isso aí. Nós fazemos sempre o melhor. Colocamos ele também no mercado de trabalho quando é possível. E é tudo que as mães querem. Os alunos não querem sair da Pestalozzi. A gente até coloca assim, tem uma hora que tem algumas pessoas com deficiência que podem seguir adiante, mas eles se acomodam porque eles se sentem tão bem dentro da instituição. Se sentem incluídos. Porque lá eles não deixam de estar incluídos, né? Quando eu ofereço um balé, para o pessoal fazer balé, um grupo de capoeira, qualquer coisa que a gente faça, que são ações complementares da educação, e a gente está incluindo eles, e eles vão para o mundo para passar isso. Nós já fomos até para fora de Maceió, para um congresso nosso da Federação das Pestalozzi, e apresentamos o nosso trabalho. O balé foi, a capoeira foi, a nossa banda Afrolose, que é muito conhecida aqui em Maceió. Então, é isso que a gente oferece para as pessoas com deficiência dentro da escola. E o mais importante, olha, algo que eu me lembrei aqui também, além de atender as crianças, eles também têm uma parte que se ocupa com os idosos, porque nós sabemos que na nossa sociedade não existem muitos projetos para quem envelhece. Então, a pessoa idosa, quando se aposenta, de repente ela fica num mundo do ostracismo e ela fica assim, o que eu vou fazer da minha vida? Já estou idoso, não tem emprego para mim. É como se o idoso não tivesse, como se fosse apenas um objeto que ocupou um espaço, né? E aquele parafuso, está velho, não precisa mais. E não é isso, nós somos seres humanos, precisamos ser incluídos. Vocês fazem esse papel também de inclusão dos idosos. Sim, com certeza. Tudo começou quando começamos a atender pessoas com deficiência ou não e começaram a aparecer idosos. E a quantidade de pessoas idosas foi aumentando. Resolvemos fazer um grupo. E o grupo cresceu. Hoje já temos em várias unidades da Pestalozzi, temos um grupo de idosos, sendo o maior no nosso SER4, que já inclui quase 200 pessoas, e é interessante como eles amam fazer parte daquele grupo. E a gente ouve muitos depoimentos, inclusive uma dizia assim, eu não quero mais saber de neto não, que eu só vivia em casa tomando conta de neto. E agora eu tenho o que fazer dentro da Pestalozzi. A gente promove passeio, a gente promove piquenique, eles fazem parte dos grupos, eles fazem até teatro. Quer dizer, tudo isso a gente quer valorizar a pessoa idosa, sim. Por quê? Porque ela se aposentou e ela não tem mais valor de nada? Não, sim. Ela vai mostrar para o mundo tudo que elas aprenderam, que elas sabem fazer e que elas têm que ser valorizadas. E a identidade, né? Porque parece que o envelhecer tira a identidade da pessoa. Então, essa inclusão é mostrar para eles, como você falou agora há pouco, né? Ela é avó, ele é avô também, mas não é só avó e avô. Isso. Não está ali só para cuidar dos netinhos. Também é um ser que também tem sonhos, tem anseios, quer viver, quer ser amado, quer amar, quer sair, quer brincar, quer viver. Isso. Né? Todos nós temos direito. Então, temos que olhar também com muito carinho para os nossos idosos. E o nosso Brasil está caminhando, né, para um número de idosos. Em pouco tempo, nós teremos um número de idosos muito maior do que os jovens. E nós já precisamos de começar em pensar, né, qual a atitude que nós vamos tomar, né, os nossos políticos, qual é o espaço que nós vamos dedicar a essas pessoas para que elas não fiquem excluídas, não é verdade? Isso. Assim como o projeto que vocês fazem. Sim.
Nós realmente pensamos desde que nasce, né? Porque se tiver algum problema de deficiência, nós já podemos atendê-los na área da saúde, depois vai para a educação e assim por diante, até chegar ao idoso. Ninguém pode deixar de ser atendido. Todos têm direito ao atendimento à educação, saúde e assistência social. E essa assistência social, ela vai além, né? Porque você olha para aquela pessoa que está ali, quando você traz aquele idoso, aquele jovem que também tem uma certa limitação, você olhar para ele e dizer assim, olha, você pertence, eu estou vendo você. E é isso que o nosso Brasil, o nosso governo, em todas as suas instâncias, tem que olhar. Nós não podemos mais marginalizar. Nós não podemos dizer que o pobre, ele não consegue fazer as coisas, que é na pobreza. Não, mesmo no mundo onde essas pessoas que não têm a possibilidade, às vezes até de estudar, porque moram em locais extremamente vulneráveis, dali saem verdadeiros gênios. O que eles precisam de oportunidade. É como quando a gente fala de pessoas como o jovem que quer estudar, né? Sim. Qual a diferença de um jovem que mora num bairro onde tem uma condição abastada, ele tem uma condição, está num bom colégio, nada lhe falta para aquele que está num bairro onde tudo lhe falta? É apenas a oportunidade. Só a oportunidade, isso então, mesmo. a Pestalozzi tem essa função social de oferecer oportunidade, oportunidade de inclusão, oportunidade de pertencimento. E são muitos anos já. A Pestalozzi, que já tem 48 anos. Sim, com certeza, 48 anos já de luta, né? E de atenção à pessoa com deficiência. Hoje a gente trabalha muito a inclusão. É uma coisa muito importante, porque antes a gente trabalhava a pessoa com deficiência para ele ter um espaço. Hoje a gente trabalha a inclusão. Não é só ter o espaço dele, ele tem que ser incluído na sociedade como um todo. Ele faz parte de toda a nossa sociedade. Não pode ser tratado diferente. Vocês têm aqui o Centro de Aprendizado em Reabilitação. Centro o Centro Especial de Reabilitação, é o nosso CER4. Nós existimos já, atendemos há mais de 10 anos, atendemos 4 áreas da deficiência, que é auditivo, visual, intelectual e físico. Isso é muito importante, porque as pessoas não podem andar tanto, né? Porque a gente já pensava exatamente nisso. Por que a gente não pode atender todo mundo por igual, todo mundo junto, no mesmo local, no mesmo ambiente? E isso nós conseguimos. A questão também é que tinha gente que era de outros bairros e a gente começou a crescer muito ali, não dava conta de tudo. Aí a gente começou a fazer levantamento de quem morava em cada bairro e nós conseguimos colocar algumas unidades de saúde da Pestalozzi naqueles bairros. Aí nós temos na Santa Amélia, que tem a ecoterapia, além da nossa área de saúde. Nós temos o Village, que é outro bairro. O Village Campestre. O Village Campestre, o Benedito Bentes, que é muito amplo. É amplo, lá é uma cidade. É uma cidade, verdadeira cidade. Nós temos no Vergel. Vergel também muito necessário. Muito grande. E temos no Farol. Então, no Farol, a gente também atende o pessoal do Jacintinho, adjacências que estão ali mais por perto. Mas ainda é muito pouco, pelo que a gente faz ainda pela pessoa com deficiência. Precisa ampliar para a gente dar um maior atendimento às pessoas. Por isso que nós recebemos uma emenda da deputada Tereza Nelma, que foi assim, excelente. Era um grande sonho nosso e dela. E aí nós começamos a construir o nosso CER4 lá, que é a nossa sede em Jacarecica. É uma coisa linda, gente. Vocês precisam ver. Eu estou assim, muito animada, porque já está num estado bem adiantado. O que precisa mais é o acabamento e equipar. Tá? Fica ali perto da OAB, né? Fica perto da OAB, lá em Jacarecica. Quem passa já vê. Entendeu? Nós só faltamos colocar o nome, porque a gente vai deixar para colocar por último. Mas, assim, a arquitetura é linda. É um sonho. Tá? E eu fico muito feliz de ver uma parlamentar ocupada, né, em fazer o social e conseguir as emendas para aquilo que realmente é necessário. Isso. E essa é uma causa que Tereza Nelma sempre defendeu, está de parabéns. Esse é o caminho mesmo. E espero que todos os políticos sigam esses passos também,
para todas as vulnerabilidades sociais que nós temos, e cada um fazendo uma parte, nós diminuímos bastante essa distância da exclusão para ser inclusão. Então, tá de parabéns. Um forte abraço para você, Tereza Nelma, e que todos os parlamentares possam seguir esse exemplo. Sim. E também a Pestalozzi, você me falou também que tem uma lei brasileira de inclusão, porque para que a Pestalozzi ou qualquer outra organização trabalhe, nós precisamos também de colocar dentro de leis os direitos dessas pessoas que foram excluídas. Para incluí-las, nós temos que mostrar qual o direito que você tem, o que assegura o direito, né? A nossa lei brasileira de inclusão passou muitos anos para que ela fosse e finalmente começasse a existir, né? Porque vinha governo, saía governo, começava a escrever, aí outro vem, começa a escrever diferente. Cada um tem uma forma de fazer as coisas, mas finalmente saiu do papel. Hoje ela existe. Já tem alguns artigos até que já estão sendo modificados, porque com o tempo a gente precisa realmente se atualizar, mas ela está funcionando, sim. Claro que a gente tem muita coisa que ainda falta, vai faltar sempre tem alguém que deixou de ser atendido, mas nós participamos dessa luta. Essa lei ela tem que ser cumprida, porque dá oportunidade a todas as pessoas com deficiência para viverem dentro da inclusão. Com certeza. Eu me lembro que nas escolas, as pessoas com qualquer tipo de deficiência não frequentavam. Sim. E aí foi um direito conquistado. Isso. Quer dizer, foi uma bandeira que alguém levantou, a Pestalozzi foi uma delas. Sim. E esse trabalho, né, que nós temos também o Amor 21 aqui em Maceió, vocês também são parceiros, como você falou. Não se faz nada sem parceria. Sim, né? Com certeza. E a parceria também com o bairro, com as pessoas que querem, os empresários, não só aqueles que têm, só porque eu tenho alguém dentro da minha família com limitação, é só por isso que eu vou ajudar. Não, a gente tem que ajudar, porque nós fazemos parte do mesmo planeta, aqui nós estamos no mesmo estado, e o problema de um é o problema de todos. Sim. Não adianta nós fazer de conta que não existe e colocar debaixo do tapete, que a sujeira só vai aumentar e um dia ela vai nos prejudicar. Então, nós precisamos fazer com que isso não aconteça mais e que elas possam estar cada vez mais fazendo parte. Essas leis, elas só aconteceram por essa luta, por esse esforço conjunto de todas as organizações, com pais, as famílias, né? Junto, todo mundo, né? Tem que participar. E vocês têm muitos parceiros também, né? Temos. Porque, como você falou, nada se faz sozinho, além da equipe. Sim. Porque vocês têm que ter psicólogos, vocês têm psiquiatras, vocês têm médicos, fonoaudiólogo. Nossa, é uma extensão. Fisioterapeuta, né? E temos que ter. Professores de educação Professores física. de educação. Professor assistência de dança. social, que ela não pode ficar de fora, né? E nós temos ainda um programa que é muito interessante, que é o programa Aprendiz. Sim. Programa de aprendizagem, que nós começamos a funcionar há mais de 10 anos. 10 anos. Nós começamos a funcionar dentro de Maceió. Nós fomos pioneiros para atender as pessoas com deficiência. Já existia, mas não para atender a pessoa com deficiência. E nós tivemos um parceiro muito bom, que é o Leandro, que é do Ministério do Trabalho, que nos deu a maior força. E nós estamos aí no mercado, já colocamos muitas pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, que é possível sim, cada um faz o que pode, entendeu? Estuda, trabalha para que a gente coloque, isso é inclusão. A gente não pode deixar que a pessoa com deficiência fique em casa. Ele está na escola e depois ele vai trabalhar. Nós temos vários já com carteira assinada. E é isso que precisa ser incluído. Quando eu falei no começo do programa desse italiano que criou esse restaurante, eu achei bastante interessante, porque é algo que, de repente, alguém possa assumir esse desafio, porque é um desafio, né? Isso. E isso vai fazer muito bem, não só a eles, como também à nossa sociedade, essa inclusão. Eu quero pedir aí para a minha equipe, a nossa equipe aqui da TV Assembleia, para que coloque as fotos, para que a gente possa falar um pouco mais, mostrando um pouco mais dos trabalhos que são feitos dentro da Pestalozzi.
Vocês comemoram, né, o Dia da Educação dos Sim. Surdos, vocês também dão aula de... Não, nós atendemos o surdo dentro da saúde. Na educação sim. nós não temos. E aí é dentro da pestalose? É dentro da pestalose. Aí é ecoterapia. A ecoterapia foi algo que foi descoberto há um tempo atrás, que a interação dos jovens com os animais os tornam mais calmos, mais interativos. Veja, é só uma questão da gente prestar atenção, né? Aí é o nosso, eu digo que ele é o nosso herói. Ele é uma pessoa com deficiência. Sim. E ele representa a pestalose em todos os locais, nadando. Olha, E que sempre traz medalha. Está vendo? São as pessoas que se superam, né? Olha aí. Aí na Ele natação. agora foi para Portugal É. e trouxe medalha. Olha que maravilha. É isso. A pessoa se sentir valorizada, né? Nenhum ser humano merece ser desvalorizado. Aí são nossas atividades, né? A equipe aí foi... Agora a Tereza Nelma também está ocupando... Foi neste momento que ela assumiu a secretaria, a SECDEF, né? Que é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e esse era o momento que ela estava tomando posse. Isso, então creio Aí que essa área agora, com todo esse olhar que ela tem, vai andar bastante. Aí foi a nossa caminhada do dia do autismo, que a gente faz que são as mães, as pessoas. Precisa, né? Esse é o nosso projeto, que nós trabalhamos com muitos projetos, todos oriundos de emenda da deputada Tereza Nelma, e aí estamos aí. Aí o dia da caminhada do autismo. Aí é o nosso passeio à praia, quando eles vão. Isso, olha, é uma coisa que a gente vê, né? Às vezes o deficiente, como é que ele vai entrar na praia se não tiver alguém para ajudá-lo, né? Isso aí é outro projeto, que é o Tecendo Flores, também, para as pessoas com deficiência. Esse daí é Tecendo Flores. As idosas, aí olha são as que idosas, coisa linda. Veja, com roupa de bolinha para dançar, mas são ótimas elas. E quando eu chego lá, elas tudo me chamam para poder ir dançar junto. E são alegres, né? Esse foi um prêmio que nós recebemos. Aqui foi o alimento. Jerônimo alimento. foi um... Ele era presidente da ADEFAL. E ele faleceu, né? Como deputado. Ele partiu, mas deixou um legado. Esse aí, nós recebemos esse alimento que é para atender as pessoas, todas as pessoas que têm baixa renda, né? E nós temos as nossas pessoas com deficiência e eles todos receberam. Aí vocês também trabalham com a questão, né, de chamar atenção para o nanismo, né? Isso, fizemos um congresso muito bom mesmo. Para desporto. Nossa. Fizemos já o segundo, vamos partir para o terceiro, participamos do federal. E aí, são os nossos 48 anos de pestalose. É muita coisa que a gente tem para contar, só né? tem um pouquinho. Mas me diga, as pessoas que querem buscar a pestalose, que precisam, você que está aí nos vendo agora e nem sabia como procurar, aonde eu vou encontrar, né? Onde eu vou encontrar ajuda, você pode buscar a pestalose, eles vão lhe acolher. Muito importante esse acolhimento. E vão fazer o que é possível para te ajudar. Qual é o endereço que eles podem? Nós temos Rua Comendador Firmo Lopes, 242, que é onde fica o nosso CER4. Pode ir pessoalmente? Pode ir pessoalmente. E temos como ponto de referência uma quitandaria, que tem lá na Fernandes Lima. Sim. Entra lá e vai embora que você vê o nosso CER4. Vai poder... Lá a gente tem um aprendiz, tem um centro-dia, tem hortas e próteses, tem o CER4, é muita coisa. Só numa rua. Isso não quer dizer que não tenha nas outras também. Tem. E como isso faz a diferença na vida de tantos jovens e as mães, porque uma pessoa, uma família que tem um jovem com limitações, limita também a família. Sim. E às vezes a família também precisa de ajuda, né? A família também precisa de um acolhimento, de um apoio psicológico para saber lidar com a situação. E vocês têm, né? Fazemos isso, sim. Tanto na ecoterapia, como na escola, como no CER4, quando é necessário, nós estamos sempre juntos. E junto com os pais. Isso. Porque o pai tem que entender o papel dele também. Isso. Nós percebemos nas escolas,
nas escolas estaduais, municipais, muitas vezes os pais, eles levam os filhos para a escola e, tipo assim, eles acham que ali está depositando o filho dele, que a responsabilidade da educação é da escola. Não, a educação é dentro de casa, os valores são dentro de casa. Dentro da escola você vai aprender como é que você vai para o mundo, vai aprender a trabalhar, vai aprender matérias, vai aprender como funciona o nosso mundo, para que você possa se incluir dentro dele, mercado de trabalho, adquirir conhecimento. Mas a educação vem de casa. Eu não sei como você que tem essa experiência, os pais, eles ficam, eles acompanham, como é que você percebe os pais dentro da escola, o comportamento dentro deles? da escola, 90% das mães frequentam a escola, tá? E acompanham mesmo, e cobram, tá? E a gente dá toda a assistência que é possível para elas. Geralmente são as mães, né? São as mães, era sobre isso que eu ia falar. Como é difícil, né, para o homem. Nós vemos que em todas as instâncias, né, a mulher ela está sempre cuidando do filho. Às vezes o filho que tem mais problema é ela quem vai cuidar. Os homens, eles não foram educados, mas o interessante é que os homens foram educados pelas mulheres, né? Talvez a forma de colocar para os filhos homens como é o mundo lá fora, eles não criam resiliência para determinados problemas, eles não criam capacitação para ter essa força para enfrentar determinados problemas. E vocês sentem isso lá? Sentimos, sim. A maioria é mulheres. Eu acho que lá na escola nós temos 300 alunos, eu acho que se tiver uns 10 pais são muitos. Se tiver, é tudo mãe. Eu fico muito feliz, né, com vocês. E o Hospital da Pestalozzi, que a gente não tinha falado. Nós temos uma novidade, né? Temos uma novidade. Isso. Olha que coisa maravilhosa. Estamos assumindo agora, há pouco tempo, o Hospital Pestalozzi União. Né? É um hospital que estava parado há 2 anos e que nós agora tomamos conta dele, porque por se tratar de uma instituição filantrópica e os vicentinos, como não queriam mais tomar conta dele, porque tinha outras em todo o Brasil eles têm hospital, eles têm muita coisa para fazer e resolveram passar para a Pestalozzi. Gostaram da Pestalozzi, disseram que só queria passar para uma instituição filantrópica e escolheram a Pestalozzi. Eles que nos ofereceram. E que é capacitada. Então, eles não nos ofereceram a Pestalozzi. Então, foi um desafio e nós estamos enfrentando, tá? Estamos começando a entender o que é um hospital, como é que ele deve funcionar. Por estar 2 anos parado, precisa de fazer muita coisa, mas é um desafio e nós estamos enfrentando. E vamos para frente. E é isso. E ele vai voltar a funcionar sim. Com certeza, com a força de vocês, com essa coragem, com essa ousadia, porque o bem tem que ser ousado. Parabéns a vocês, parabéns a todos que estão envolvidos nessa empreitada, né, de inclusão. Nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria muito que você, Tereza Amaral, essa mulher que dedicou, né, o tempo de sua vida, já há mais de 20 anos dedicando o tempo da sua vida para incluir, você já deve ter tido experiências que mexeram com o seu coração, mexeram até com a sua saúde, né? E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu gostaria de dizer que vale a pena todo o tempo que a gente se dedica às pessoas com deficiência, porque nós vemos os resultados. É muito, olha, você não sabe como é gratificante quando a gente ouve dos pais. Meu filho não falava, o meu filho não andava, meu filho hoje anda, meu filho hoje fala. São experiências, porque nós vemos como é que ele chega e nós vemos como é que ele está após 1, 2 anos. Claro que por ser uma pessoa com deficiência não é uma coisa tem um período rápida, maior, né? Não é? Mas vale a pena o resultado. Eu gosto demais do meu trabalho, gosto demais do que eu faço, entendeu? O que eu posso fazer pelas pessoas que trabalham conosco, a gente faz. A gente estimula muito as pessoas e estamos sempre perto da família.
porque a família é muito importante, que ele participe e entenda o trabalho que a gente está fazendo e valorize. Que maravilha. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todos os envolvidos, parabéns pelo hospital, parabéns pela nova sede e todos vocês que precisam de incluir alguém da sua família que esteja precisando desses préstimos. Me deixa novamente o endereço? Avenida Firmo Lopes, 242. Esse é o nosso centro de saúde. Nós temos a educação também. A educação é na Rua Santa Rita 140, que é próximo, é também no Farol, os dois. Mas eu sempre lembrando que nós temos também nos bairros. A saúde também tem os bairros de Maceió. Indo até esse local, vocês poderão Exato. Direcionar as pessoas, Isso. né? Muito obrigado, parabéns mais uma vez. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora, mas ele volta semana que vem, sempre com novidades para você, no caminho da paz, no caminho da inclusão. E até lá, estou esperando você.